Como acabamos de ver então nas commodities, o mercado do algodão segue inconstante. Hoje os contratos com vencimento em dezembro, por exemplo, subiram 3,07%, mas ontem caíram 3,7%. E na semana passada a Pluma fechou com as menores cotações em quase 2 anos. Para explicar essa volatilidade no mercado do algodão, eu vou conversar agora com o analista da Safras e Mercado, Gil Barabach. Gil, quais são os principais fatores que estão mexendo aí com essa instabilidade no mercado do algodão? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Bom, o que está acontecendo com o mercado de algodão, né? Como você falou, ontem caiu 3%, hoje subiu 3%. Basicamente, essa volatilidade, essa alta de hoje é muito, aí corrigir talvez um exagero de baixa. O algodão vem numa sequência de baixa muito grande. Refletindo principalmente esse cenário macroeconômico internacional, né? O algodão é muito sensível a esse cenário ruim macroeconômico, né? De aumento de taxas de juros, de queda de renda, de freio na economia mundial, né? De queda no preço do petróleo, e daí torna os concorrentes, as fibras sintéticas mais competitivas ainda que o algodão. Então, tudo isso afeta de forma negativa o preço do algodão. A reação que a gente viu hoje foi muito mais em relação a uma questão de correção em relação ao exagero de baixa, pegando o gatilho principalmente numa piora nas condições das lavouras americanas e de uma reação no preço do petróleo. Mas, como você falou, ainda a sequência é uma sequência de queda e de queda bastante intensa no preço do algodão por conta daqueles fatores macroeconômicos internacionais que eu citei anteriormente. Então, hoje o preço, na verdade, foi um pouco reajustado, né, que estava nessa diferença aí de baixa, Gil. Agora, em relação aos investidores, com essa estabilidade, que tipo de segurança esses investidores têm, né? Tem investidor que pode acabar diversificando o investimento com esse cenário? Olha, o cenário é um cenário de reacomodação de preços, né? A gente está passando por um momento de mudança de fluxo financeiro internacional, né? A gente teve a pandemia, teve um movimento de juros baixos, de injeção de liquidez, agora a gente vem mudando esse quadro, né? Com aumento da taxa de juros, combate à inflação, freio na economia, e é natural que esse fluxo financeiro ele mude com uma velocidade muito grande. A gente já está num processo ainda, então o que a gente está vendo é o seguinte: um realinhamento no preço das commodities, que subiram bastante, né? Foram um dos principais causadores da alta da inflação internacional. E, nesse sentido, o algodão é o ativo que vem mais caindo, né, nesses últimos meses, por conta dessa maior sensibilidade a um cenário econômico mais fraco, que é o que a gente está prevendo para esse finalzinho de 2022 e principalmente para 2023. A gente prevendo não, o mundo está prevendo isso, principalmente aí foi atualizado recentemente os números do Fundo Monetário Internacional, que indicaram realmente uma queda no PIB internacional, né? Uma queda no crescimento da economia mundial para 2023, que se alinha com esse cenário mais fraco de demanda e que afeta de uma forma mais direta a questão do consumo de algodão. Agora, em relação à exportação, né, avançando um pouco no tema, com essa instabilidade, isso também mexe nessa exportação? Qual que é a sua análise? E, é claro, já colocando aqui na nossa conversa, por exemplo, a economia da China, né, que é um dos principais compradores do nosso algodão. Então, como que está o cenário de exportação para essa instabilidade? Olha, realmente, você tem aí... É lógico que dentro de um cenário de incerteza econômica, de volatilidade financeira, é natural que você tenha um freio em relação à perspectiva de crescimento de consumo, isso mundial, né? E a gente está percebendo isso. A China ela já vem comprando menos, os Estados Unidos é o maior exportador, o Brasil é o segundo maior exportador e a China é o maior importador de algodão do mundo. A gente já vem percebendo isso, né? Um ritmo mais lento de compra da China, nos Estados Unidos, aqui também. Então, isso afeta esse fluxo internacional. O que o Brasil pode receber aí um certo suporte em relação às exportações é em função da quebra da safra americana.
né? Como os Estados Unidos vão ter menos algodão, eles vão ter um saldo exportável menor, né? Então, pode abrir um espaço para o Brasil tentar equilibrar esse quadro de enfraquecimento no consumo, mas como você tem menos algodão dos Estados Unidos, abre aí um espaço para o Brasil exportar um pouco mais e ocupar esse espaço deixado pelos Estados Unidos. Mas é um cenário em que a gente deve perceber esse ano de um fluxo mais lento de compras por parte da indústria mundial dentro desse quadro aí de consumo, de economia mais fraca e de consumo mais lento na indústria têxtil mundial. Um pouco mais de cautela, né, nessa transação comercial aí. Agora, Gil, quero aproveitar aqui a sua presença com a gente no Rural Notícias, sair um pouco da cultura do algodão e falar da cultura do café, né, na qual você tem bastante experiência. Já falou algumas vezes com a gente aqui sobre o café e eu vou dar uns dados sobre isso, porque hoje os contratos do Arábica para dezembro, por exemplo, fecharam em queda de 2,42%, depois de atingir os menores valores em mais de um ano na Bolsa de Nova York e cair 13% em um intervalo aí de 2 semanas. Então, para o café, Gil, qual que é o peso do Brasil nesse cenário internacional? Olha, o Brasil é o maior produtor e o maior exportador, ele tem 1/3 desse mercado internacional. E é justamente esse peso do Brasil que foi o gatilho para essa mudança de comportamento nos preços internacionais de café. Basicamente, a gente tem um ano que a safra do Brasil, a produção ficou abaixo do esperado, né? O que seria aí um fator de suporte para os preços, mas o que a gente está vendo nas últimas semanas é uma mudança de comportamento com os preços caindo, principalmente no cenário externo, na Bolsa de Nova York. E por que isso? Por que aconteceu essa mudança de comportamento? Ela veio a partir das floradas e da mudança da quebra do padrão climático com um quadro de chuvas mais favorável a essas floradas que aconteceram aí algumas semanas atrás. Então, essas floradas mais intensas, junto a um clima mais favorável, cria uma expectativa de uma safra cheia para o Brasil no ano que vem, né? E isso aí vem afetando os preços. Também pesa aí contra o café todo esse quadro macroeconômico que já foi desenhado para o algodão, também pesa para o café. E um outro fator adicional é que, nesse último trimestre do ano, começa a entrar café também dos nossos concorrentes. Inicia um novo ciclo, um ciclo comercial da Colômbia, dos Centrais, do Vietnã, e daí você cria um ambiente mais favorável ao abastecimento mundial. E, diante de uma expectativa, de uma promessa de uma safra cheia no Brasil, que ainda tem que se confirmar, favorece essa postura mais negativa na curva dos preços, principalmente lá em Nova York. Tá certo, o mercado internacional está de olho no café brasileiro, né, Gil? Muito obrigada pela sua avaliação aqui com a gente, falando do algodão e também do café. Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos.